Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade, de uma questão que envolve a população do Rio Grande do Sul, uma cadeia produtora. Vamos abordar hoje aqui a cadeia do leite, a importância econômica, social e nutricional do leite. O momento que vive o Rio Grande do Sul, o momento que vive o Brasil, o quinto maior produtor de leite do mundo, crescendo a uma taxa anual 4% superior aos competidores no mercado internacional. E a situação específica do estado do Rio Grande do Sul, que também amplia a sua produção, mas que necessita de política segura, estável, para manter a produção, a produtividade. Por isso trazemos ao Democracia os convidados que estarão mantendo esta conversação com os telespectadores, levando à população as informações que são fundamentais para o entendimento claro, objetivo, daqueles que são não apenas consumidores, mas são aqueles que são receptores de um produto tão importante, desde os primeiros momentos das nossas vidas. Trazemos para o Democracia de hoje, aqui nos estúdios da TV Assembleia, o Danilo Cavalcante Gomes, que é coordenador técnico da Câmara Setorial do Leite. O Jaime Rias, que é assistente técnico estadual da área do leite da Emater, há mais de 2 décadas. O Márcio Langer, assessor de política agrícola da FETAG, que já esteve aqui para satisfação nossa em outras oportunidades, assim como Jorge Rodrigues, que é presidente do Conselheite, presidente da Comissão do Leite da Farsul e, consequentemente, diretor da nossa Farsul. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Danilo Cavalcante Gomes. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, Batista, né? Primeiramente, quero dizer que é um prazer estar aqui hoje no programa, né? Agradecer esse convite, compartilhar aqui com o Jorge pela Farsul, Márcio pela FETAG, Jaime pela Mater, que nós já nos conhecemos, e para debater desse tema, né, que é tão importante, não só para o estado do Rio Grande do Sul, como para o Brasil, e num momento que a cadeia leiteira do estado vive um momento ímpar, né? Talvez uma crise que nunca se vivenciou na história e que já era uma crise anunciada, né, Batista? O que aconteceu, né, ao meu ver, talvez os demais participantes concordem comigo, que a questão das operações, né, das seguidas operações do leite compensado, né? Fomos a 7 e vislumbra-se ainda uma 8ª. Aceleraram esse processo de crise no setor. E esse processo de crise, ele se deveu, tem um fator permanente que é importante considerar aí, que em estados que têm, né, estações bem definidas, né, a sazonalidade pesa. E isso, quando chega no verão, a gente tem um aumento de produção do volume do leite e uma retração de consumo. Naturalmente, a população tende a diminuir o consumo de leite e derivados lácteos nessa época, né? O que até esses dias eu estava vendo uma pesquisa que é uma contradição, né? Porque o leite, né, existem estudos que ele é o alimento que mais repõe a hidratação, melhor que qualquer outro isotônico, suco ou água, né? Devido principalmente ao teor de sódio e de potássio. E aí, somado a isso, a gente vem seguidamente sofrendo aqui no estado as operações do leite compensado, né? Que na verdade elas têm um lado positivo, mas infelizmente tomaram uma dimensão muito grande e acabou generalizando toda a nossa cadeia. E também a questão que a gente cresceu muito em produção, né? Os últimos dados do IBGE, se a gente for analisar, entre 2012 e 2013, o dado do IBGE de 2013 foi lançado no final do ano passado, né? O estado do Rio Grande do Sul foi o estado que mais cresceu em produção leiteira, cerca de 10,2%, mais que Minas Gerais, mais que Paraná, e mantendo aí o 2º lugar em produção. Em compensação, o mercado não cresceu da maneira como se esperava, né? Ainda estamos aí precisando exportar, né? A nossa exportação, para não falar outra coisa, ela é muito tímida no setor lácteo. A gente tem que avançar também dentro do estado, outros estados já avançaram na questão do CISB,
que é o Sistema Brasileiro de Inspeção, que ele busca uma equivalência com sistemas de inspeção municipal e estadual, para que os pequenos laticínios do nosso estado possam comercializar para os outros estados brasileiros, né? Então a gente tem produtos que chegam de fora aqui, né, de Minas Gerais, de Santa Catarina, e infelizmente a gente não consegue mandar para outros estados, né? E tem a questão também que geograficamente no Brasil o estado do Rio Grande do Sul é um pouco desprivilegiado se a gente comparar com Minas Gerais, com Goiás, que estão mais centrais e facilita acessar mercados do Norte e Nordeste. E aí hoje nós estamos com essa crise grave e que a gente tem tentado montar na Secretaria, né, em conjunto com o setor, uma agenda positiva, né? O secretário Hernando Polo bate muito nessa tecla de agenda positiva, para tentar salvar alguns produtores, principalmente os pequenos, né? Acho que o Márcio vai falar bastante disso, que estão sofrendo muito com essa crise. E aí, como a gente já vinha comentando aqui antes do programa, né, a greve dos caminhoneiros ainda vem agravando mais isso, que é um fato recente que tem acontecido também, né, com a elevação dos custos, elevação dos combustíveis, e que prejudicou também a questão da cadeia leiteira. Jaime Reis. Bom, como representante da Emater, a gente agradece a oportunidade de participar desse debate aqui com os representantes do setor, nesse importante programa, e dizer que, do ponto de vista da Emater, estamos extremamente preocupados com essa questão, visto que a cadeia produtiva do leite, ela envolve dezenas de milhares de pequenos produtores, na sua grande maioria, cerca de 85% representantes da agricultura familiar, pessoas que têm na atividade leiteira muitas vezes a sua principal fonte de renda, aquela renda que é responsável pela manutenção mensal dessas famílias, mas também é fundamental para a manutenção de diversos pequenos municípios do estado do Rio Grande do Sul. A gente vai ver principalmente na região noroeste, a receita mensal do leite ela é fundamental dentro da receita total desses pequenos municípios. E a gente sabe que nesses momentos de crise que qualquer cadeia produtiva enfrenta, sempre esses produtores com menores volumes de produção, menos estruturados ou às vezes colocados em situação geográfica de maior dificuldade de acesso, eles são os primeiros a sofrerem as consequências. Isso a gente está vendo muito forte nesse momento, né? Os produtores vinculados àquelas empresas afetadas pela Operação Leite Compensado e que acabaram saindo do mercado estão tendo inúmeras dificuldades de migrar para outras empresas, para se estabelecer junto a outros compradores de leite, né? Porque o mercado está abastecido, né? E nesses momentos em que o mercado está abastecido, evidentemente que as empresas se tornam mais seletivas ao escolher os seus fornecedores de leite, né? Então isso nos causa uma grande preocupação. Estamos imbuídos aí junto com as demais entidades do setor em buscar soluções. A gente sabe que não é fácil, né? Como em outras cadeias produtivas, esse processo de seleção de produtores, de especialização dos produtores já ocorreu, né? Parece que a do leite ainda não sofre, até então não sofria tanto disso, né? Permitia a manutenção de um número muito grande de produtores, e a gente tem medo que nesse momento estejamos enfrentando um processo muito grande de exclusão de produtores do setor, né? Por outro lado, sim, sobre a Operação Leite Compensado, a gente tem uma visão otimista, a gente vê que isso está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, traz um prejuízo momentâneo, mas a gente vê como ali adiante como uma garantia como o leite do Rio Grande do Sul terá provavelmente a melhor qualidade do país, e eu acho que sobre isso os consumidores gaúchos, pelo menos, têm que estar conscientes, né? Foram identificadas questões aqui, problemas relacionados ao leite, não identificados em outros estados, talvez porque aqui tenha se procurado com mais rigor, o que é... Processo de fiscalização, né? Processo de fiscalização não rotineiro, né? Enfim, então a gente imagina que a atividade leiteira continuará, passado esse momento de crise, aí continuará sendo importante, e a gente espera que possa continuar abrangendo o maior número possível de produtores. Márcio Langer. Batista, é uma satisfação muito grande nós podermos estar aqui nesse debate com as entidades que nos auxiliam muito nesse processo, no debate da cadeia produtiva do leite. E como já foi mencionado pelo Danilo e o Jaime,
A importância para nós da agricultura familiar da cadeia produtiva do leite é extremamente importante pelo número de produtores que estão envolvidos nesse processo. Nós temos algo em torno de 121 mil produtores, nossos dados do Conselheiro, que certamente depois o Jorge também reafirmará. Mas isso lá no município, aquilo que o Jaime colocou, é que se traduz em importância de fato. Fruto que, quando nós tivemos um período importante, um período interessante, que a cadeia produtiva do leite viveu um momento bom, que nós estávamos com preços num patamar satisfatórios do ponto de vista do produtor. O produtor investiu, o produtor acreditou, o poder público, todo o setor produtivo fez com que nós tivéssemos uma expansão, estimulou o produtor deu a resposta para aquilo que era demandado. Investiu em tecnologia, investiu em genética, investiu em sanidade, em melhoria do seu sistema de produção para ofertar um produto de boa qualidade, um produto que pudesse chegar à mesa do consumidor também de maneira suficiente, tanto que aquilo que o Danilo colocou, nós nos últimos 10 anos nós expandimos mais de 100% da nossa oferta de produto. Então isso fez com que, além do município, do produtor, houvesse a geração de riqueza também nas plantas industriais que conseguiram agregar, e isso consequentemente fez com que se expandisse pequenos laticínios, pequenas empresas, além das empresas mais consolidadas, junto com as nossas cooperativas, investissem nesse setor de uma forma muito intensa. Então nós criamos um cenário muito positivo para a cadeia produtiva do leite durante um período. Porém, desde o ano passado, na metade do ano, começamos a sentir um reflexo da ponta inversa. Obviamente, quando se investiu bastante, começou a acontecer alguns fatores de ordem externa, até de nível internacional, com a cotação do leite em pó despencando, a questão também do nosso ciclo produtivo, que obviamente em novembro e dezembro aumenta a produção em outras regiões que têm problemas com a questão da seca durante um período do qual nós conseguimos seguir produzindo. Esse leite entra no mercado, e também tem um período do fim do ano que tradicionalmente esse consumo despenca. E o somatório da operação leite compensado gerou um fato que não é só do ponto de vista de cadeia produtiva, na questão que o leite fiscalizado, nós trabalhamos junto que a fiscalização seja efetiva e que ela ajude para que o consumidor tenha um leite seguro, mas fez com que, principalmente esses pequenos laticínios, que isso acrescentou muito, nós tivemos, só para ter uma ideia, os consumidores terem uma ideia, e as pessoas que acompanham o nosso programa, hoje nós temos 15 empresas que a gente tem até o momento que pediram recuperação judicial ou quebraram. E não só empresas de pequeno porte, mas uma empresa de grande porte, por um LBR, que tem plano industrial de grande porte, teve problemas e pediu recuperação judicial, e isso fez com que esse leite processado nessas plantas industriais e as pequenas laticínios que forneciam ou intermediários que entregavam leite para essa planta industrial, além de outras mais, começaram e criou um problema cíclico dentro da cadeia produtiva. E aquelas linhas que eram deficitárias lá nos fundões dos nossos rincões, vou pegar um caso clássico das Missões, no interior de Garrucho, Santo Antônio de Missões, Bossoroca, aquelas linhas que tradicionalmente eram deficitárias, foram por essas pequenas laticínios, supriu essa demanda e muitos puderam seguir na sua produção. Porém, com a quebra, todo esse rearranjo produtivo que aconteceu nesse cenário que nós temos atualmente, nós temos muitos problemas hoje de adaptação, tanto de transportadores quanto de empresas com dificuldade de coletar nas regiões, e faz com que esses produtores tenham dificuldade em entregar seu produto. Esse produtor fez investimento, ele investiu, está com as contas lá, investiu em todo um processo e está com dificuldade de conseguir colocar o seu produto. E dentro desse cenário, obviamente, também tem aqueles produtores que, em função da quebra das empresas, não receberam pela sua comercialização entregue e também tiveram pagamentos parciais. Então nós temos um universo muito considerado de produtores que têm essa dificuldade, mas também temos, por outro lado, né, Jorge, um universo de produtores que, apesar da perda de rendimento que teve na atividade, continuam tocando a sua atividade, produzindo, investindo e acreditando que a cadeia produtiva seja, sim, uma das grandes alternativas que nós temos lá no meio rural para poder transformar o grão que ele produz em leite, em carne, e fazer com que ainda uma alternativa muito importante para nós agricultores familiares, para nós fixar as pessoas lá no meio rural, nas nossas comunidades. Jorge Rodrigues. Batista, uma satisfação para nós estarmos aqui.
e tratar desse assunto, juntamente com os companheiros Danilo, Jaime e o Márcio, da cadeia produtiva do leite. E importante, na cadeia produtiva, e com uma representação muito forte economicamente no estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que esse é um dos pontos fundamentais a se olhar, não se tratar dessa cadeia. E que cresceu efetivamente, eu acho que foi muito bem colocado pelo Danilo aqui na abertura. A última década, mais precisamente, o crescimento foi fantástico da produção e atraindo grandes investimentos, especialmente das grandes indústrias que atuavam em outras regiões do país, se voltando para o Rio Grande do Sul, pela importância e a capacidade que o Rio Grande do Sul tem de fazer a produção do leite. E nós, olhando por esse ângulo, nós vimos o histórico do leite, começou no estado aqui, na verdade, na região da Campanha, mais precisamente na região do Bagé. Depois ela veio se desenvolver na região do Vale do Taquari, aqui, Estrela, Lajeado, né, porque encontrou agricultura, e uma agricultura bastante tecnificada, já evoluída, e cresceu, né, ela ganhou pujança quando chegou na região norte e noroeste do estado, onde encontrou a agricultura aí tecnificada e mais expansiva também, e encontrou alimento para os animais, e aí então houve essa grande expansão. É onde hoje estão também concentradas as principais plantas industriais do estado. E nós, olhando pelo ângulo da importância econômica, nós vimos que hoje mais de 20 bilhões por dia essa cadeia gira no estado. Então ela tem um significado e tem um peso muito grande na balança do estado. E eu vejo hoje, nós estamos num momento de discussão, alguns entendem como de crise, outros, né, eu vejo como oportunidade, né, essa questão da fiscalização que aconteceu e foi bastante incisiva, levantou irregularidades importantes que vinham acontecendo e que vem trazendo a correção disso. Claro, tem efeitos, sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem efeitos porque, como eu disse, a forma de expansão da cadeia, ela se deu meio que desordenada. Não houve uma coordenação, não houve um preparo de estruturação para desenvolvimento dessa produção. E é onde algumas, como colocou muito bem o Márcio aqui, algumas regiões, onde tem uma dificuldade muito grande de acesso até as propriedades em função do volume, e economicamente deixa de ser interessante, né, para algumas empresas e que vem trazer, sem dúvida, esse problema. Mas eu vejo como uma grande oportunidade. Isso, eu acho que o que houve um grande equívoco no fazer a publicidade das questões relativas às operações de fiscalização que ocorreram. Houve um sensacionalismo no fazer a notícia, no transmitir a informação, e que trouxe, sem dúvida nenhuma, grandes prejuízos econômicos e comerciais. E que eu acho que precisaria ter também a mesma atuação das fiscalizações e também das autoridades na condução agora desse outro assunto que não se vê falar. Não se vê falar mais da promotoria, como é que está se tratando essa questão toda da crise que se gerou. E a promotoria é pública, e nós precisamos ter também essa participação para nós socorrer esses produtores. Tem gente indo à falência, lá na propriedade, sem culpa nenhuma, sem ter cometido qualquer irregularidade, e está sendo penalizado. Nós precisamos atender, sem dúvida nenhuma. Não pode ficar produtor que investiu, que acreditou nas propostas que foram desenvolvidas, até com discursos importantes aí de campanha política, né? E nesse momento agora fica sem socorro. Então acho que nós temos sim muita coisa a fazer, mas olhando por um ângulo, eu vejo de oportunidade, porque fiscalização é uma coisa que tem que acontecer, não é por etapa, e não é por momento, ela tem que ser constante. A fiscalização tem que ser permanente e tem que ser eficiente, né? Eu acho que essa eficiência que nós estamos demonstrando e já vendo hoje, inclusive em alguns mercados, já o reconhecimento disso, no Rio Grande do Sul a fiscalização não foi um episódio, né? Ela está permanecendo. Então nós estamos hoje já tendo um reconhecimento que
Há qualidade no produto do Rio Grande do Sul, apesar de ter fatos isolados. E se nós formos olhar, e quando coloco fatos isolados, são meia dúzia que estão envolvidos nessa questão, nas questões de fraude, né? E dessa meia dúzia, na verdade, o volume que se comprometeu nesses processos é muito pequeno, diante de uma grandeza da produção do Estado do Rio Grande do Sul. Tão importante é esse impacto que existe aqui uma superação do setor automobilístico, sobre o setor automobilístico, sobre o setor siderúrgico, da construção civil e têxtil no Rio Grande do Sul. Daí a importância econômica do tema que nós abordamos neste espaço. Estamos chegando quase ao final do primeiro bloco. Cabe aqui uma pergunta que é feita aos quatro, porque tudo que foi dito tem a mais absoluta procedência, é realmente relevante. Mas uma questão aqui levantada de passagem pelo Danilo Cavalcante chama a atenção e é rigorosamente intrigante. Por que com esta produção que cresceu 150% em 25 anos, e 25 anos é um tempo de nada, tanto que se diz que a democracia ainda não está consolidada, fortalecida, porque tem pouco mais de 25 anos, e isso é verdadeiro. Esse setor que cresceu 150% em 25 anos, por que são tão tímidas as exportações? Essa é um paradigma interessantíssimo mesmo. Mas, assim, tem respostas chaves para isso, né? Como o Jorge já falou, que é a organização da cadeia, né? Faltou essa organização e Jaime também abordou bem, assim, que organização é essa que queremos, né? Nós tivemos aí a organização da cadeia sunícola e avícola que favoreceram a exclusão de produtores. A gente não quer isso para a cadeia leite, até porque ela representa aspectos socioeconômicos importantíssimos, né? Talvez eu arrisco dizer que a cadeia produtiva com maior importância que nós temos de aspectos sociais, né, para as economias municipais, para o Estado e para o Brasil. Um envolvimento de mais de 120 mil famílias. Sim, e mais de 450 municípios gaúchos. Agora tem uma coisa chave aí, Batista, que foi a questão de não se preocupar com qualidade. Né? Eu até um tempo atrás dei uma entrevista para a revista Leite e aí falei a respeito disso, né? É muito mais fácil só preocupar com quantidade, vamos aumentar. Mesmo porque que acontecia? Faltava normas rigorosas para isso e também faltava preocupação do mercado consumidor e consequentemente da indústria em receber um produto de qualidade. Coisa que hoje já tem lógica inversa. Então, como nós vamos exportar se os mercados mais exigentes, hoje a gente exporta leite em pó para países que não tem tanta demanda e não se preocupam tanto com qualidade. A Venezuela, alguns países africanos, mas para a gente acessar mercados mais exigentes, precisamos melhorar em qualidade. Então aconteceu muito isso, de não se preocupar com a qualidade dos produtos. E isso a gente precisa avançar mais. Existem discussões normativas para isso, né? Tanto estaduais quanto federais, para que a gente alcance parâmetros de qualidade e também o controle de duas doenças importantes, que é a brucelose e a tuberculose. Sem isso a gente não vai conseguir exportar. Eu acho que um outro aspecto que complementa a resposta seria que, até então, o consumo doméstico vinha absorvendo a produção. Porque até 2011, 2012, o consumo vinha aumentando, chegando em torno de 175, equivalente a 175 litros habitante ano, né? Então, aquilo que se produzia, apesar da produção vinha aumentando muito mais do que o consumo, ele vinha sendo absorvido. A população vinha aumentando a sua renda per capita desde a década de 90, né? Mas o crescimento demográfico vinha dando conta. Então, é mais cômodo trabalhar para abastecer o mercado. Uma média de meio litro pessoa por dia. Equivalente leite, né? Não Isso, leite sim. Fluido, isso, né? Equivalente. Todas as formas de consumo. Eu quero aproveitar o gancho aqui do Jaime. E o grande problema que eu vejo e as dificuldades maiores que nós tivemos de exportação, bom, sem dúvida, o Danilo coloca que é a questão de qualidade. Eu acho que muito mais que a qualidade que nós temos, o reconhecimento dessa qualidade. Eu acho que nós precisamos evoluir bastante nisso.
Mas vou deixar para mais adiante nós aprofundar nessa questão aí. E quero pegar esse gancho do Jaime. Um dos maiores problemas que nós tivemos é justamente o custo Brasil, custo de produção. Quer dizer, é viabilidade de mercado no mercado internacional. Economicamente, a nossa necessidade de preço ficava acima do mercado internacional. Então é muito difícil colocar no mercado um produto por preço superior ao que tem disponibilizado pelos concorrentes. Então, e o nosso mercado interno, sem dúvida nenhuma, vinha absorvendo. E é até o momento ainda o principal mercado mas nós vamos, sem dúvida nenhuma, ter necessidade, já temos. O Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma. Já estamos aí com mais de 60% da nossa produção aí praticamente tendo que vender fora do mercado, fora do nosso espaço do estado do Rio Grande do Sul. Acho que é um tema que é importante, exportar é importante também. Agora, porém, acho que a gente tem que cuidar mais das questões, acho que tem que ter uma política agrícola e comercial definida, também não importar no momento inoportuno. Acho que isso a gente viveu da cadeia produtiva do arroz, também viveu algo similar sobre essa questão do fluxo, daquilo que importa. Porque se nós temos um consumo anual hoje em torno de 178 litros pessoa dia, a Organização Mundial da Saúde recomenda algo em 200 litros dia, então aqui no país nós ainda temos a avançar a questão do consumo interno e teríamos certamente, se tivéssemos toda uma proteção, uma política de organização, como em vários países desenvolvidos isso acontece, de forma muito organizada, certamente nós teríamos absorção pelo mercado interno de boa parte desse produto. Então nós precisamos melhorar sim todas as ferramentas de sanidade, toda a questão da organização da cadeia, buscar mercados externos, sim. Agora, cuidar muito daquilo que no nosso mercado. Acordos comuns são importantes? São. Agora você tem que regrar qual é o momento oportuno de você ter que importar para que você não faça com que a importação achate o seu valor de mercado local que você tem e obviamente coloque a sua proteção. Exemplo clássico foi o trigo a respeito disso, que a tarifa externa comum foi retirada no momento impróprio e até hoje nós temos as consequências desse processo. E tanto se falou há muitos anos atrás de que seria a solução o trigo e não foi realmente, em razão de questões que são simplificadas quando se diz, de certa forma, corretamente, é o exagero no custo do Brasil. Voltamos com Democracia, aqui pela TV Assembleia, falando sobre os problemas na produção do leite, na distribuição, principalmente os problemas que afligem por falta de planejamento. Às vezes o entusiasmo é prejudicial. As pessoas não olham a perspectiva de forma ampla, extensiva. Né? Vamos lá porque o caminho é este agora, não é assim, Márcio? E acaba não dando certo, pelo menos no curto prazo. São vários tipos de ações que são desenvolvidas muitas vezes e nós, na estrutura do nosso movimento sindical, FETAG, CONTAG, sindicatos regionais, nós abordamos muitas vezes a questão da definição de uma política agrícola segura para o nosso meio rural, para que a gente possa ter com que todo o produtor possa produzir, com custo de produção condizente com aquilo que realmente tem, poder receber pelo seu produto com uma margem de ganho, porque você coloca a situação do produtor. Ele produz, mas tem dificuldade de saber por quanto ele vai receber quando for entregar a sua produção. E o custo está lá. E aí o Jorge colocou o custo do Brasil todo o processo. Falaram um tema, por exemplo, óleo diesel, que é a energia elétrica os últimos dias. Então onera muito o custo de produção. Você já tem uma situação difícil, aí poucos dias vem custo de produção aumentando e faz com que a pressão seja maior ainda. E hoje é difícil você ter no seu sistema de produção não depender de energia elétrica ou não depender de óleo diesel. E nós tivemos aumentos consideráveis nesse custo. Então faz com que nós tenhamos todo o custo de produção aumentado e isso obviamente vai terminar lá no consumidor. Nós somos obrigados a produzir de uma forma mais cara e esse produto, obviamente, todos os setores são afetados dentro desse processo. Então, acho que o
planejamento de toda a cadeia produtiva, de todos os setores, é extremamente importante para a gente cuidar. A questão, bom, quanto nós precisamos produzir para atender nossa demanda? Bom, se precisar importar, como a gente vai importar, de que forma, como é que isso é relacionado, os acordos, observem isso. Que geralmente nós temos sendo a moeda frágil dentro desse processo, quando você coloca na relação comercial produtos que são muito sensíveis, que nesse caso nós, como trigo, leite, arroz, produtos altamente sensíveis e que os consumidores todos os dias estão... Então, se nós como produtores estamos afetados no processo, amanhã depois o consumidor também de alguma forma ele é afetado nesse processo. Por isso que precisamos cobrar um pouco mais de todas as autoridades esse planejamento de toda a cadeia produtiva. Uma coisa importante mencionar também, né, Márcio? O Batista colocou a questão de planejamento, traçar realmente as medidas. Nós estamos vivendo esse momento, curto, médio e longo prazo. Né? A curto prazo, algumas já foram tomadas, né, que deu um certo alívio. Isso veio também devido a um esforço de uma comitiva, que foi a Brasília, né, com parlamentares, Instituto Gaúcho do Leite, aí também teve o esforço do nosso secretário, que se reuniu com a ministra Cátia Abreu, e através, né, da articulação com 2 ministérios, né, o MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, e o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, foi aportado, né, 20 milhões para a compra de leite estocado, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina. Sendo que somente 10 milhões, né, metade desse recurso, foi para a compra de leite em pó no nosso estado. O que ainda também não resolveu a questão do leite estocado. Né? E aí nós temos também as medidas, né, a médio prazo, que eu acho que vai da questão também da publicidade. Né? Nós temos que resgatar essa questão do consumidor ter confiança no produto. Né? E aí os colegas aqui falaram bem. E aí eu chamo a atenção também que o Jorge colocou, por que deu esse sensacionalismo todo dentro dessa questão do leite compensado? Por que outros aspectos não são mencionados, né? Eu e o Jaime aqui tivemos experiência, né? Claro que eu peguei mais no fim aí, mas Jaime foi desde o início com isso. A questão do queijo serrano. Primeiro queijo artesanal do Rio Grande do Sul, né? Produzido a partir de queijo de leite cru, que foi regulamentado. Então, assim, isso a gente não teve muito espaço na mídia. Então, assim, as coisas ruins acabam tendo maior espaço e são generalizadas. Talvez exista aí uma determinante. Foi um período eleitoral. E no período eleitoral, todos nós sabemos que a repetição provoca a emoção. E o que se falava no período eleitoral? Era um jargão. Saúde, educação, segurança. Saúde, educação, segurança. Aparece um problema de saúde nessa fiscalização, ele ganha naturalmente essa repercussão, porque tem a acolhida popular. Todos nós trabalhamos para o público, seja qual for a atividade. Daí esta repercussão que é também episódica. O Márcio tem longa experiência de liderança sindical, sabe o quanto o emocional influencia nessas discussões, muitas vezes sem trazer nenhum resultado, não é, Jorge? Na verdade, a gente são essas questões, esses momentos de campanhas e então aflora essas posições. Eu vejo um dos grandes problemas que nós temos, na verdade, na questão não só da cadeia do leite, mas de se buscar a solução e ser o pai da criança. E esquece-se todo um trabalho que vem se desenvolvendo, as coisas que vem acontecendo do longo de toda... E a gente que está vivenciando isso já há bastante tempo, né, participando dessas discussões, nós tivemos no Rio Grande do Sul a criação do Conselheiro. Não foi nenhuma novidade. Na verdade, foi a cópia do Conselheiro do Paraná. Que é uma coisa que deu certo. Não tem por que negar isso. Não foi um episódio novo, mas que organizou e trouxe para a cadeia de produção e a cadeia de industrialização para uma mesa de negociação acertar e discutir as questões de formação de preço. Analisando critérios de mercado, enfim, toda a situação que se tem. Antes disso, a negociação era na porta da fábrica, era trancando o portão. Evoluiu nesse processo. E, em consequência disso, muitas questões nós não tínhamos acesso à política agrícola. O leite não fazia parte dos programas de política agrícola.
Para se chegar a isso, foi um trabalho árduo que se desenvolveu, envolvendo CONTAG, FETAG, enfim, FARSUL, CNA, as próprias Secretarias da Agricultura, câmaras setoriais, para se convencer que fosse incluído o leite nas propostas e nas políticas agrícolas. Então evoluímos. Esse recurso que está anunciado que foi uma comitiva, não, esse recurso vem sendo pautado a longa data pela Comissão Nacional do Leite. E agora esse discurso, o discurso já estava disponibilizado, não é só para o Sul, tem para outros estados também no país, vai estar se disponibilizando. Os recursos foram conquistas que tivemos. Nós precisamos, eu acho que tem mais, consensar mais as questões e buscar mais entendimento de cadeias e de união. Tá? Eu acho que esse é um dos pontos que nós precisamos, no Rio Grande do Sul especialmente, está se necessitando isso. Nós tivemos um bom procedimento, um bom entrosamento de cadeia, e houve durante essa os últimos meses de gestão, e especialmente período de campanha política, aí uma cisão que está bastante complicada dentro da cadeia, e que não é salutar. Eu acho que nós temos que nos agregar, buscar a reunir forças, né, para desenvolver os programas que já estavam sendo colocados para a prática. Nós temos aí questões, hoje tem procedimentos nessa questão de qualidade que é fundamental, nós temos que buscar espaço de mercado. Né. Tá. Falas uma questão muito importante aqui, a pergunta se torna agora assim obrigatória. Conselho. O conselho é formado por grupos, por pessoas que formam grupos. Importante, no Rio Grande do Sul tem um exemplo excelente de conselhos Coredes, criado lá no tempo do governo Colares, ainda que traz resultados positivos a toda hora. Um conselho do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, com Paraná, que é grande produtor, não traria uma solução para o Sul, regionalizando essa questão? Bom, eu acho que Pode responder. Posso responder? Melhor. Até nós temos hoje a Aliança Lácteo Sul, né, que ela derivou justamente dos conselhos. A aliança é um passo inicial. Eu acho que é o grande passo do Conselho, trazendo a união dos estados do Sul, que seria Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. E ela já está organizada, já está em atuação. Inclusive, eu comentava agora fora do ar com o pessoal aqui, a próxima reunião deve acontecer no Rio Grande do Sul. A formalização foi na Expo Inter, na última Expo Inter, e a próxima reunião deve acontecer aqui. Já aconteceu no Paraná e Santa Catarina, onde estão sendo debatidos e organizados pautas, né, da cadeia comum dos três estados. Nós temos uma semelhança, uma similaridade bastante grande no sistema de produção e na qualidade do leite produzido nesses três estados. Então, e trabalhar em termos de união para acessar aí, outros mercados, enfim, e organizar o mercado que nós precisamos para esses três estados. E essa aliança láctea, ela é composta, ela partiu dos conselheiros dos três estados, e que atraiu, então, a participação, primeiro, das secretarias de agricultura dos estados e as EMATERs, né, onde faz parte a Federação da Agricultura dos três estados e a Federação dos Trabalhadores também. Então, esse é o órgão que compõe, na verdade, essa aliança e que tem por meta aí discutir políticas comuns, né, para a cadeia do leite. Acho que essa questão da organização dos três estados sul, ele reflete, a Embrapa tem nos mostrado alguns dados extremamente interessantes do ponto de vista de produção de leite global. A região oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná é uma concentração, uma das maiores concentrações de produtores de leite do planeta. Está perdendo para, digamos, uma parte do leste europeu, que há pelo número de concentração de produtores em determinada região. E essa união que o Jorge fala, que tem se buscado, ela é importante por essa forma de característica que você tem, já que nós temos que colocar o nosso leite para os mercados consumidores, como São Paulo, Rio, especialmente, e colocar
essa questão da integração permite que você possa fazer com que essa relação com o mercado, essa questão da divulgação, a interação entre secretarias da agricultura, a extensão rural, as entidades representativas dos produtores, questão do cooperativismo, todo ele, trabalhando em prol de uma cadeia produtiva que faça essa agregação pela importância que a cadeia produtiva tem. Você falou da questão da economia e dados do Rio Grande do Sul tratam disso, algo em torno de 7% do PIB aqui do estado. Então, ver como é importante, certamente o Paraná e Santa Catarina também, essa característica é muito similar nessa apresentação. Então, acho que o Conselheite, que é um espaço importante que nós temos, tem o Instituto Gaúcho do Leite também constituído, mas o Conselheite no seu espaço de concertação entre empresa, produtores, para que a gente possa definir um pouco das estratégias da universidade, mostrando a questão dos custos a partir que tem em função de todas, os itens da leite fluido, leite em pó, a questão do iogurte, todo o processo industrial, faz com que nós tenhamos uma percepção melhor da forma que, e aquilo também que o mercado precisa. Consumidor ter clareza de que as entidades, indústria, extensão rural, a Secretaria da Agricultura, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, as cooperativas que nós temos aqui no estado, trabalhando em prol de oferecer um produto de boa qualidade, produtos bem industrializados que chegam ao consumidor com garantia. E certamente amanhã depois, por que a gente não possa ter uma marca tipo que o Vale dos Vinhedos tem como característica e que nos orgulha a todos, também essa questão do leite com uma característica extremamente importante nesse cenário. Eu acho que a questão é clara, né? O país ou se torna exportador ou freia o aumento de produção, né? Agora, se o Brasil vai se tornar exportador, vencendo as dificuldades já elencadas aqui pelo Danilo, pelo Jorge, pelos demais, pelo Márcio, a região que apresenta maior potencial para assumir esse papel como exportador, entende-se que seja a região sul, que hoje já produz mais leite que a Argentina inteira, né? Então, acho que nós temos uma série de diferenciais aí, em termos de clima, de solo, de mão de obra, enfim, que nos permite ter uma genética especializada para a produção de leite, uma pessoa que gosta de trabalhar com atividade, um clima que permite pastagens de inverno e verão praticamente coexistindo no ambiente ao mesmo tempo ali. A gente não termina de colher de inverno, já está plantando a de verão. São condições difíceis de se encontrar no resto do mundo, né? Então, esse movimento da Aliança Láctea, né, pretende projetar, né, essa região como uma grande região exportadora, sem contar as vantagens sanitárias e de qualidade também nós temos assim. Então, acho que é uma iniciativa louvável, né, que mais do que a união dentro dos estados, também os 3 estados, em função da sua homogeneidade, possam passar a pensar de forma conjunta, vencendo as restrições de um estado com o outro, que também nós temos sérias dificuldades também de comércio, né, principalmente fiscais e sanitárias, mas também de pensar junto para projetar essa região como exportadora de leite, aumentando então a demanda sobre o produto da região. E só uma contribuição também nesse tema aí, Batista. E existe uma expectativa, né, Jaime, que a região sul, né, nos próximos dados do ano que vem, ultrapasse a região sudeste em produção, né? Que hoje basicamente é só Minas Gerais que consegue alavancar a região sudeste, né? No último trimestre, no terceiro trimestre do ano passado, passou já um pouquinho. Chegou até passou um pouquinho. Sabe se consolidar do ano. Os passa, dados, né? quando consolidar pelo IBGE, provavelmente já vão apontar isso. E aí entra a Aliança Láctea, né, dentro desse contexto. E um ponto importante também para se discutir é a questão tributária, né, sobre os produtos lácteos, né? Como é que cada estado vem trabalhando? Além da questão de fiscalização sanitária também. Como é que falar exatamente sobre isso, a assimetria entre os estados, né? Isso é fundamental, né? Então, assim, já tem se trocado experiência nesse sentido, né? E também é importante frisar que tem 2 leis que foram aprovadas de forma unânime nessa casa aqui no final de dezembro de 2013, né? Que foi o ProDeleite, né? O Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite, e o Fundo Leite, né? Que é também o Fundo de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite, né? O fundo é onde tem a arrecadação dos recursos, né? E o ProDeleite é o regramento da cadeia, né? E isso ajuda a propiciar, né, também outros exemplos, né, a serem seguidos pelos outros estados também. E também valida também que é importante buscar experiências também em Minas Gerais, não é só porque eu sou mineiro, né? Mas tem experiências muito interessantes, né, do próprio queijo artesanal aqui do Cerro também,
buscou experiências lá com queijo de Minas, com os queijos canastra do Cerro. Então essa troca de experiência a gente tem que ter com todos os estados para fortalecer mais nossa cadeia. Não posso deixar de fazer que nós tivemos um posicionamento bastante forte contra o Fundo Leite e ainda entendemos que foi um equívoco. E a criação desse fundo, porque ele gerou mais um imposto, na verdade, mais um tributo para o produtor. O produtor não paga, não. Quem termina pagando é o produtor. Então, entendemos que nós já temos uma carga tributária excessiva, precisamos desonerar essa carga tributária. E acho que foi um equívoco onde teve se gerou dentro de um contexto, que eu dizia antes, né, de uma proposta de cadeia que vinha sendo desenvolvida, se tomou por uma orientação de vantagens momentâneas politicamente. Mas eu acho que isso precisa ser... Hoje é lei e lei se cumpre. A lei até pode se discutir, mas não pode se deixar de cumprir. Então, ainda está em discussão, efetivamente, nós até somos parte assistente no processo que está sobre a legitimidade desse fundo. Mas acredito que em ele permanecendo, pode ser bem utilizado sim, pode se somar a outras, ao Fundesa, por exemplo, que é um fundo que tem recursos também, tem atividades e que se deve ser conduzido, e eu acho que orientado pela cadeia. Mas vejo a Aliança Láctea importantíssima e traçando justamente nesse caminho. Esse é o objetivo da Aliança Láctea, é de nós buscarmos agregar posições para poder agredir mercados com volumes e qualidades que sejam, e com produtos também, que esse é um grande problema. Qual é o produto que tu vai ter para disponibilizar para o mercado? Não vai ser leite fluido. Nós não vamos conseguir espaço no mercado internacional com leite fluido, nós transportando muito mais água do que... Então nós temos que buscar a formalização desse produto. Bem, lamentavelmente nós estamos chegando ao final do programa, temos ainda 2 minutos para cada um dos convidados e eu peço a todos que nesse tempo também dedique um pouco de consideração aos efeitos que são causados pela greve dos caminhoneiros que acontece agora para a produção do leite, para o consumidor especialmente, para o produtor exponencialmente. Danilo Câmara, Danilo Cavalcante. Bom, mas falando especificamente dessa questão dos transportes, né? Hoje mesmo eu conversei com um colega veterinário, trabalha na região de Selba, Tapera, e um entreposto lá da BRF, posto de resfriamento, né, estava lá trancado a rodovia pelos caminhoneiros e não saía caminhão para buscar leite e nem para deixar leite. E isso agrava mais ainda a nossa situação, né? Existe um temor como que isso vai se solucionar. O que vai ter que fazer é uma roda de negociações, né, com as lideranças, com os setores, com as entidades, para que amenize esses problemas, né? E isso vem muito em decorrência, né, do aumento do preço dos combustíveis, que já vem onerando a cadeia como um todo, né? E com essa questão da paralisação dos caminhoneiros preocupa mais ainda, né? Então nós vamos ter mais leite estocado, produtor que não está comercializando esse leite, né? E pode acabar colocando leite para fora, né, desse alimento tão nobre que nós temos. E para finalizar, assim, eu queria deixar o recado, né, Jorge, né, acho que é importante ter essa opinião diversa, né? Eu, na verdade, quando cheguei no estado, as leis já estavam até aprovadas, mas eu acredito que é isso, né, Jorge? Tem o Fundo Leite, tem o Prodeleite, tem o Instituto Gaúcho do Leite, que foi uma consolidação em 2014. Se funcionar bem, se funcionar para estruturar a cadeia, né, por que não? Então, vamos tentar construir. Eu acho que discordar é importante, né? Esse é o momento, igual o Jorge falou, de crise, mas uma crise é uma oportunidade para a gente tentar se unir e resolver as questões que precisam ser resolvidas dentro da cadeia leite. E para isso, né, a Câmara Setorial do Leite, a Secretaria está à disposição, né? Nós estamos no momento de tomar pé de tudo e buscar ações junto com o setor, porque sozinho a gente não faz nada. Então esse é o recado que eu deixo. Agradeço a oportunidade, Batista, e agradeço aqui a companhia dos colegas nesse debate. Obrigado.
Muito obrigado, Danilo Cavalcante Gomes, que é coordenador técnico da Câmara Setorial do Leite, na Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Jaime Reis. Bom, a Emater, como já falei, está preocupada com essa questão do leite, porque ela atinge milhares de famílias no estado. Tem procurado fazer a sua parte, no sentido de estimular os produtores a adotar sistemas de produção mais eficientes do ponto de vista técnico e econômico, né? Trabalhamos muito a questão da qualidade do leite, porque achamos que esse é um assunto premente nos últimos 2 anos. Temos dado muitos esforços nesse sentido. Estamos trabalhando também a questão da gestão das propriedades. Eu acho que o produtor tem que começar a entender um pouco mais sobre o negócio, né, sobre a cadeia produtiva, calcular minimamente os custos de produção, tomar decisões de forma mais acertada, saber como é que se organiza o mercado do leite, né, porque às vezes ele se preocupa tanto em produzir e entregar o produto, mas sem entender demais o que acontece com o mesmo depois que sai da sua porteira. Então estamos empenhados, procurando fazer o papel que compete assistência técnica e extensão rural oficial do Estado do Rio Grande do Sul, né. Do ponto de vista dessa questão momentânea do frete, né, o leite é um produto perecível, ele tem um período muito pequeno para permanecer na propriedade, até em função das estruturas disponíveis para fazer o resfriamento dentro do estabelecimento produtor, né, e a gente teme que, se prolongando isso, essa situação venha agravar ainda mais já a situação bastante complicada que várias regiões do estado, principalmente a região noroeste, Vale do Taquari, já estão vivenciando em função de toda essa situação da cadeia produtiva do leite. Muito obrigado, Jaime Reis, assistente técnico estadual da área do leite da Emater, pela participação no Democracia aqui da TV Assembleia. Márcio Langer. Entendemos que o pleito dos caminhoneiros, acho que é um pleito justo, até pela custo de produção. A questão do óleo diesel é um problema que também afeta diretamente todos os agricultores no sentido do seu custo de produção, e a questão das estradas da mesma forma. Porém, desde ontem que iniciou o processo, e já anteriormente, sempre no sentido da busca, nossos sindicatos estão em contato com a organização dos eventos no sentido do bom senso, para que possam tratar como o leite é um produto altamente perecível, que a gente possa ter o bom senso das equipes que estão organizando, para que a gente possa ter condições para que esse leite possa estar saindo da propriedade, chegar até na indústria e, obviamente, poder ser comercializado, porque aquilo que já foi colocado pelos companheiros já tem um problema que nós já temos vivendo em função da queda de rendimento e tudo mais que foi apresentado, já vive um problema quanto a isso, e essa questão se você não puder entregar 1, 2 ou 3 dias, agrava ainda mais esse cenário. Então, é por isso que a reivindicação é justa, porém, pedimos o bom senso por parte da categoria também para que olhem essa questão da produção, dos perecíveis, das cargas vivas, para que nós tenhamos dentro desse arranjo produtivo simetria entre todos os setores. Que nós temos uma festa muito importante na nossa comunidade, que é a do Polônia do Motorista. Então, jamais nós não podemos ser contrários a essa importante categoria também, que é a dos transportadores. Muito obrigado, Márcio Langer, assessor de política agrícola da FETAG, sempre muito atuante e presente quando solicitado a este espaço, porque é importante a sua presença, a sua manifestação, não apenas para a categoria que representa, mas para o conhecimento dessa questão tão fundamental pela sociedade do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, obrigado, Márcio. Jorge Rodrigues. Matias, sem dúvida, um agradecimento pela oportunidade e dizer que temos maior respeito pelos motoristas. Eu acho que nós temos... nós dependemos uns dos outros, na verdade, nas atividades, tanto do transportador quanto o produtor. Seu produto só chega até o consumidor quando é levado pelo transportador. E é mais do que legítima as reivindicações que estão pautadas, né, por essa classe, não só essa classe. Eu acho que nós hoje todos estamos ressentidos e preocupados, né, com essa situação toda. O excessivo aumento tanto de combustível quanto de energia, que vai afetar a vida de todos. Não vai ser só de quem produz, não vai ser só do empresário, o consumidor como um todo vai estar sendo afetado, e nós hoje estamos tendo um problema sério, sim. O setor de produção de leite, porque leite é perecível.
E precisamos buscar aí, junto aos companheiros caminhoneiros aqui, uma solução que possa esse produto chegar, porque isso é um prejuízo irreversível. O leite, o máximo de tempo que se pode estocar na propriedade aí é 2 dias, 3 dias, muito poucos têm condições disso, tá? Em condições de ser consumido depois, ou industrializado. Então nós precisamos ter esse entendimento de viabilizar. E não só o leite, até tem outros produtos também. A ração tem que chegar até as aves e os suínos, e também a questão de 1 dia ou 2 aí o espaço máximo que tem de suporte dentro das propriedades. E senão daqui a pouco nós vamos estar perdendo também, vai estar morrendo aves e deixando de ter o rendimento aí também na suinocultura que precisa. Muito obrigado. Jorge Rodrigues, presidente do Conceleite e presidente da Comissão do Leite da Farsul, além de diretor da Farsul, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia, quando falamos sobre essa situação muito singular de crise, mas a importância do leite é fundamental. No Democracia de hoje, às 23 horas, aqui na TV Assembleia, nós vamos falar sobre a cadeia leiteira, a crise que atinge o setor tão importante para a economia do Rio Grande do Sul e para mais de 120 mil famílias de produtores. Democracia, 23 horas, aqui na TV Assembleia. Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da atualidade, de uma questão que preocupa a todos nós, preocupa a sociedade. Evolução, trabalho conjunto, ações coordenadas, tudo isto acontece quando a inovação aparece. Mesmo que ela não seja original, inédita, ela acontece em várias partes do mundo. Chega até nós. Ciclovia